Olá, estamos começando mais um 15 na TV e hoje a gente vai fazer uma análise, né, do campeonato do 15 de Piracicaba, um campeonato paulista, Série A2. Falar um pouco também dos jogadores dessa reformulação que o 15 vai sofrer agora. E a gente recebe aqui os nossos companheiros de sempre, Eduardo e Evandro. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, Roberto. Um abraço a todos aí que nos acompanham, né? Fazer uma análise, um balanço dessa campanha do 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista Série A2. Lembrei agora num comentário, né? Porque quando terminou o jogo lá contra o Guarani, que eu fiz a postagem lá, eu coloquei, né? Que valeu pelo esforço dos jogadores, né? Pelo apoio da nossa torcida e que nós saímos de cabeça em pé da competição, né? Eu acho que 95% dos comentários dos quinzistas, né? Fora o pessoal do Guarani zoando a gente, mas 95% dos comentários dos quinzistas era concordando, né? Corroborando dessa opinião, né? E um ou outro, né, dando uma cutucadinha ali, eu lembro até de um... virou moda hoje em dia falar que saiu de cabeça em pé. Eu acho que nessa questão do 15 realmente foi, e eu senti uma imagem resgatada, assim, de luta, de entrega, de vontade, e até acompanhando os comentários dos torcedores do 15 que realmente acompanharam essa trajetória ao longo da Série A2 e também era sempre nesse sentido, né? Falando do esforço, da vontade, da luta até o final. Então, mesmo com o acesso não sendo conquistado, que era o principal objetivo, né? De bom ficou positivo, né? De positivo ficou essa imagem aí de uma equipe de luta e que não se entregou até o último minuto. É isso aí, Roberto, Evandro também. Um abraço a todos os torcedores que nos acompanham. Um abraço para o seu Bento também, né, Evandro? Já deixar um abraço aqui no começo, né? Normalmente é no final, mas deixar um abraço para ele que também sempre nos acompanha. O seu Bento que trabalha lá na manutenção do estádio, ele é da prefeitura, e todos os jogos do 15 está lá e sempre fala que nos acompanha aqui também, no programa 15 na TV. E eu acho que o sentimento é esse mesmo, né? Eu fui até o estádio Brinco de Ouro da Princesa com a excursão dos sócios Nação 15, enfim, tinha outros torcedores também, né? Mas fui com a excursão que nós ali do clube organizamos, fiz todo o comboio junto com a torcida organizada do 15 de Piracicaba, e eu acho que quem foi até lá pode confirmar ainda mais essa imagem realmente que o 15 de Piracicaba deixou, que é uma imagem realmente de um time que guerreou, um time que teve raça, determinação e que honrou a camisa do 15 de Piracicaba. Eu acho que aquelas derrotas que a gente sofreu no começo da competição deixou aí, às vezes, algumas pessoas um pouco realmente chateadas, né? Mas eu acho que quem acompanhou de perto essa equipe sabe que eles fizeram de tudo e conseguiram sim apagar a má impressão deixada nos primeiros jogos, aquelas duas goleadas que a gente sofreu em casa. Porque realmente esse time batalhou bastante, se superou, né, deixou para trás. Aí eu também fiz uma postagem lá de agradecimento aos nossos patrocinadores ao final da competição, e no texto, né, dessa publicação eu coloquei. Eu acho que você tem que analisar, às vezes as pessoas usam os números para criticar e às vezes não usam os mesmos números, né, para elogiar. E se você colocar a campanha do 15 de Piracicaba em números e principalmente em questão de posição, você vai ver que o 15 de Piracicaba chegou até a semifinal de uma das competições estaduais, de um campeonato estadual mais importante, mais difícil do Brasil, né? A gente sempre fala aqui que a Série A2 do Campeonato Paulista é com certeza muito mais difícil do que a primeira divisão de alguns campeonatos estaduais de outros estados aí do Brasil. Então, o 15 de Piracicaba chegou até a semifinal, deixou 12 equipes para trás, teve a oportunidade de disputar o acesso, chegou às finais, sofreu apenas 4 derrotas na competição toda, uma competição tão difícil como essa. Então acho que tudo isso tem que ser exaltado sim, tem que ser reconhecido, toda essa luta, toda essa garra, toda essa superação que a nossa equipe teve. E acho que o Evandro falou bem aí, acho que fica uma imagem resgatada aí, né, Evandro? Fica uma imagem positiva. E fica aí também uma boa expectativa tanto para a Copa Paulista no segundo semestre, que, claro, né, a gente ainda
com certeza vai confirmar essa participação aí, mas fica uma boa expectativa para a Copa Paulista e principalmente para um bom planejamento aí também para a temporada 2019. Inclusive o time saiu aplaudido, né? Você que estava lá na torcida, né? Os torcedores que foram até Campinas aplaudiram a equipe ao final do jogo. Isso mostra, né, um reconhecimento pela luta toda. E lembrando também da questão orçamentária, né? As 3 equipes que ficaram à frente do 15 na competição, Guarani, Oeste e São Bernardo, uma folha salarial muito maior, né, que a do 15. Então, diante disso tudo que a gente falou aí, o balanço a gente só não vai falar totalmente positivo, porque mesmo assim a gente queria o acesso, né, o objetivo sempre foi esse, mas fica aí que o máximo foi feito nesse intuito. Eu acho que agora a gente pode talvez falar nesse termo, mas eu acho que era de conhecimento de todos, acho que até, né, da nossa comissão técnica, do nosso departamento de futebol, que o Guarani ele tinha um time mais qualificado que o 15 de Piracicaba, né? Tanto pela campanha que eles fizeram, muito também pelo orçamento que o Evandro citou aqui, o dobro, né, do 15 de Piracicaba. Inclusive eles também já planejam, já estão se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o que é muito diferente, assim, né, como do o 15 Oeste de Piracicaba, também, né? assim como o Oeste também, que acabou conquistando o acesso. Então era de conhecimento de todos que o Guarani tinha uma equipe superior à do 15 de Piracicaba. Mas a gente mostrou e igualou essa superioridade na base da vontade, né? Tanto que foram 2 jogos aí muito iguais, um 0-0 aqui, onde o 15 de Piracicaba poderia ter saído com a vitória, e 1-0 para o Guarani lá, onde a gente poderia também até feito um gol ali com o Fabinho no começo da partida, tivemos alguns outros lances. Então, essa superioridade que o Guarani tinha no papel, a gente conseguiu igualar, jogar de igual para igual. Infelizmente, por um detalhe ali, por um gol que eles conseguiram fazer, eles acabaram ficando com acesso. Inclusive, né, Roberto, a final do Guarani contra o Oeste, né, a goleada do Guarani acaba até mostrando ainda mais o bom papel do 15, né, porque o Guarani na final, afinal as duas equipes já conseguiram, né, o principal objetivo. O Oeste, antes da partida, até desfilou pelas ruas de Barueri, mas isso também serve para o Guarani, né? O Guarani também já tinha apresentado reforços para a Série B do Brasileiro, e o Guarani goleou a equipe do Oeste na final, né? E na minha visão isso até ressalta ainda mais o papel do 15, que nas 3 partidas que fez contra o Guarani, né, o saldo aí é totalmente igual. O 15 ganhou na primeira fase por 1-0, perdeu por 1-0 lá na partida decisiva e 0-0 aqui no Barão. Infelizmente para nós a partida decisiva eles venceram, mas em 3 jogos aí foram partidas de bastante equilíbrio, e isso ilustra tudo que a gente já falou. Como vocês falaram, o Guarani foi o campeão, né, da Série A2, e realmente foi o melhor time, né? Na primeira fase foi o primeiro colocado em números, né? Vocês acham que o Guarani foi o pior time que o 15 poderia pegar na semifinal? Eu acredito que sim, né? Acho que até pelo tudo que aconteceu, realmente a gente ficou de fora por ele, então acho que talvez seria o pior. Talvez se tivesse pego o São Bernardo ou o Oeste, seria um pouco melhor. Envolveu muita tradição, né? A gente, tanto aqui em Piracicaba, mais de 11 mil pessoas no estádio, como lá também no Brinco de Ouro da Princesa, estádio lotado. Então realmente foi o jogo das semifinais, né? Foi o que eu disse aqui até antes, né? Com todo respeito aí a Oeste e São Bernardo, mas o grande jogo das semifinais da Série A2 foi 15 de Piracicaba e Guarani. E a gente sabe que daí quando envolve tudo isso, né, toda essa tradição, toda essa história, toda essa rivalidade, o jogador acaba às vezes correndo em dobro mesmo lá dentro de campo. Tem a pressão do Guarani também, se não me engano, 4 anos, né, que o Guarani vinha... 5 anos. 5 anos. Disputando a Série A2, então tinha também essa pressão muito forte do lado de lá, para eles conseguirem, né, esse acesso. Todo mundo sabe da tradição, da força da camisa do Guarani, então a pressão do outro lado lá também era muito forte para que a equipe voltasse à elite do Campeonato Paulista. E agora, acabado o Campeonato Paulista, o 15 entra numa fase de reformulação de elenco, né? Vários jogadores já terminaram o contrato, alguns já rescindiram também o pouco de contrato que restava, e agora se preparar para a Copa Paulista que vai chegar aí, né?
Então, só para a gente passar, né, os jogadores que saíram, vamos fazendo por posição, né? Os que terminaram o contrato foi o Luiz Fernando e o Samuel Pires, né? E dos goleiros, o Roberto, até pra gente... É legal a gente falar por posição para ficar mais fácil para o torcedor entender, né? O Samuel era emprestado pelo Penapolense, né? Terminou o campeonato agora, retorna ao Penapolense, né? Se ele vai ficar lá ou não, daí é outra questão, não cabe mais ao 15. O Luiz Fernando, ele tinha lesão no ombro direito, todo mundo já sabe, vai passar por um processo cirúrgico esse mês e fará toda a recuperação dele no clube, mesmo com o contrato encerrado, a recuperação será feita no 15 de Piracicaba. O Jean Carlos, que chegou durante a competição, o contrato dele venceria no começo de junho, mas também como 15 de Piracicaba não disputa nenhuma competição até lá, rescindiu o contrato, também deixa a equipe. O outro goleiro, o Rander, tem idade sub-20, então vai ser reintegrado ao elenco sub-20 na disputa do Campeonato Paulista, que começa agora no sábado. E aí os zagueiros, né, o Doni, que também teve o contrato rescindido, né? E aí os que encerraram o contrato, o Hugo, o Jean Pablo, o Marcondes e o Vinícius Simon. Né? Exatamente. O Jean Pablo também terminava o contrato agora, né? O Doni até o começo do próximo mês, né? Então é o mesmo caso. Haveria mais competições, né? Terminou o contrato, né? E o que a gente estava até comentando nesse programa, né, Du? Não é que eles foram dispensados, né? Terminou o contrato, o 15 só... A próxima competição é só a Copa Paulista em agosto, né? 5 de agosto, início previsto e cumpriram os contratos dele aqui, né? Não é que eles foram dispensados. Diferente a terminologia, o dispensado do não renovado, né? A gente gosta às vezes de colocar desta forma, porque, como o Evandro disse, o contrato terminou. Se o contrato terminou, ele não tem mais vínculo com o clube, ele não é, necessariamente ele não é dispensado, né? E sim, não é renovado esse contrato que terminou. Então, o termo correto seria não renovado o contrato e não dispensado. Exatamente. E o Marcondes estava emprestado pelo Londrina, né? Retorna ao Londrina. O Hugo emprestado pelo Bragantino. Acho que a gente passou por todos, né? Na zaga, sim. Aí no meio campo, né, o Jonathan Costa, que também era emprestado do Bragantino, sim, né? O Léo Carvalho, o Rafael Rosa, também do Bragantino, né? E o André Cunha, que vai continuar no departamento médico, né? Daí tem o Norton também, que também rescindiu o contrato, né? O Gilson também. Que ia até o próximo mês. Então, pelos volantes, né? Vamos passar pelos volantes. O Gilson iria até o próximo mês, rescindiu o contrato. O Jonathan Costa, emprestado pelo Bragantino, também encerrou seu vínculo com o clube. O Fraga, ainda vinculado ao 15 de Piracicaba, por enquanto permanece. E o Bruno Formigoni, o contrato dele vai até o final do mês que vem, se eu não me engano. Eu sei que até o mês que vem, acho que até o dia 31. Ele está com uma lesão na coxa, né? Então segue seu tratamento no departamento médico do 15 de Piracicaba. Com relação aos meios campistas, ali, os armadores, né? O Norton iria até o mês que vem, rescindiu seu contrato. O Carvalho também terminou o vínculo dele com o clube. Aí a questão do André Cunha e o Rafael Rosa, eles permanecem também tratando no departamento médico do 15 de Piracicaba. O André Cunha, uma recuperação aí mais longa, né? Por conta da cirurgia no tendão de Aquiles. O Rafael Rosa teve um problema no joelho também, chegou até a ser cortado, né? No Campeonato Paulista Série A2. Então esses atletas do departamento médico seguem tratando normalmente no clube. Só um adendo aí, né? Que falar do André Cunha, que o André Cunha, inclusive hoje pela manhã estava tratando lá no clube, né? Com o fisioterapeuta Marcel Guarda. E uma notícia aí, uma boa notícia, vamos dizer assim, para o torcedor quinzista, que o André Cunha ele foi eleito para a seleção do Campeonato Paulista Série 2, eleito pela Federação Paulista de Futebol, eleito para a premiação oficial do campeonato, né? Ela acontece hoje à noite, a partir das 7 horas da noite. Então, agora que a gente vai estar vendo o programa, né? O programa é gravado agora na hora do almoço e ele está sendo exibido agora, então a festa está rolando e o André Cunha foi eleito aí como um dos meio-campistas da seleção do Campeonato Paulista Série 2 2018, está recebendo lá o seu prêmio nesse momento. O André Cunha é quase uma unanimidade entre os torcedores, né? Fez falta nessa. Muita falta. Fez falta nessas semifinais. Até por conta da experiência, liderança também, né? A função dele estava numa ascendente ali no campeonato, acabou fazendo falta. Para falar dos laterais, né, Roberto? Acho que a gente passou. Os laterais, verdade. O Ziel e o Pedrinho, né? Que terminaram o contrato também. Isso, exatamente. O Ziel já
né, que o contrato é encerrado também, né, não pertence mais ao 15 de Piracicaba. Danilo Mélega, sim, tem contrato até o final do ano, por enquanto permanece no clube. O Rubens Carvalho é a mesma situação do Rander, tem idade sub-20, vai ser reintegrado ao sub-20, vai disputar o Campeonato Paulista. E o Pedrinho sofreu uma contusão, inclusive ficou fora, né, do segundo jogo da semifinal contra o Guarani, uma lesão na panturrilha esquerda, e por enquanto também segue tratando no departamento médico do clube. E para encerrar, os atacantes, né? O Everton, o Fabinho, o Jobinho e o Maicon Aquino, que acabaram o contrato também, e o Rafael Gomes também, né? Que tinha um contrato até o mês que vem e foi encerrado também. Aí são bastante, vocês me ajudam se eu esquecer de alguém, né? O Fabinho também terminou o vínculo dele com o clube, Jobinho também o mesmo caso, o Everton também vínculo encerrado, Maicon Aquino também a mesma situação, o Rafael Gomes também até o final do mês que vem só também, então não teria o porquê permanecer com o contrato, então o contrato foi rescindido. Aí faltou o Bruninho, né? O Bruninho ele está negociando praticamente fechado aí o empréstimo dele para o Sampaio Correia. O Bruninho ele vai renovar com o 15 de Piracicaba, né? Estender o vínculo dele aí por mais até o final de 2021 e vai ser emprestado para o Sampaio Correia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, até um reconhecimento, né, Du, por tudo que o Bruninho vem fazendo nos últimos anos, vai disputar uma grande competição e aí pode aparecer ainda mais no cenário brasileiro. Não, com certeza, né? O Bruninho vem crescendo muito mesmo, né? Vem amadurecendo muito como jogador, desde a Série A2 já de 2017, onde ele foi muito importante para a nossa permanência na Série A2, passando pela Copa Paulista, onde chegamos até a semifinal contra a Inter de Limeira. Também agora, depois que ele se recuperou de uma lesão, voltou à equipe e voltou ajudando bastante, né? Ajudando muito, sendo um jogador importante, fazendo gols importantes. Então, realmente, o Bruninho aí tem uma boa oportunidade de jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Afinal, jogador aí que vem nas categorias de base do 15 de Piracicaba desde do Sub-17, então chegou aí ao 15 de Piracicaba com 16 anos, então realmente a gente torce muito aí pelo Bruninho. E a outra situação indefinida é do Evaristo Pisa, né? Ainda não sei se o clube ainda tem uma oposição oficial, mas não foi definido nada ainda. Exatamente, né? A situação do Pisa, o contrato dele também vence agora dia 10 de abril, e é uma situação complicada, né? A gente acompanhando as entrevistas do Celso Cristoforetti, presidente, o próprio Ricardo Moura, né, vice-presidente e diretor de futebol, o Evaristo ele se credenciou ainda mais, né? Já tinha um papel de destaque por grandes trabalhos desenvolvidos em outras equipes, mas foram duas belas campanhas com o 15 na Copa Paulista e agora na Série A2, né? Chegando às semifinais, e isso até o credencia a receber outras propostas, né? Para seguir seu caminho profissional aí. Com esse adendo do 15 de Piracicaba, ter 4 meses, né, desse ato aí entre a Série A2 e a Copa Paulista. Então fica uma situação até meio complicada de se resolver, né, porque é difícil você manter um treinador durante 4 meses sem nenhuma competição para ser disputada até lá. Então a saída dele não está definida, né, a gente não pode falar que o Evaristo não é mais o técnico do 15, mas também a gente não pode falar que ele vai permanecer, né? É uma situação ainda indefinida. Até o Celso, o Ricardo, o próprio Beto, né? Beto Souza, gestor de futebol, ainda vão se reunir, traçar as diretrizes, né? Nesses próximos meses de 15 de Piracicaba e aí então sim um panorama mais claro, mas acredito, né, do gente que acompanha o futebol e pelos trabalhos do Pisa, possivelmente vai aparecer uma boa proposta para ele e também profissional, dificilmente ele vai querer ficar 4 meses, né, sem disputar uma competição, né. A gente tem a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, né, que começa agora, vai até agosto, né, isso caso a equipe chegue até a final. Então realmente foi o que o Evandro falou, e até é importante deixar isso claro para o torcedor. Às vezes tem torcedor que às vezes não entende muito essa troca de jogadores, né? Principalmente no caso do 15 de Piracicaba, o pessoal às vezes fala, poxa, o pessoal, vocês elogiaram tanto aí, vocês falaram tanto do time, que teve raça, que teve determinação, que chegou, e agora todo mundo vai embora, todo mundo embora, não fica ninguém e tal, mas infelizmente, né, no caso hoje do 15 de Piracicaba, que disputa
a Série 2 do Campeonato Paulista, que, como eu disse, é um campeonato muito importante, que tem uma boa visibilidade, que consegue atrair bons jogadores, esses mesmos bons jogadores dificilmente continuam no segundo semestre quando a equipe não tem um calendário no Campeonato Brasileiro, que é o caso do 15 de Piracicaba. Hoje a gente vai disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Infelizmente a Copa Paulista, o 15 de Piracicaba não recebe nenhuma verba, né, nenhum incentivo, vamos dizer assim, financeiro, né, da Federação Paulista, como acontece no Campeonato Paulista. Então fica inviável que a gente possa fazer boas ofertas em termos salariais para esses jogadores. Então acaba sendo comum, infelizmente, essa troca, né, de jogadores. Acaba o Campeonato Paulista, a maioria dos jogadores não continua porque eles conseguem salários melhores em times que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, é bom que o torcedor saiba disso, e acontece, talvez, aí, com o Evaristo Pisa também, que fez aí realmente um bom trabalho no 15 de Piracicaba. Ele chegou às 2 semifinais. Mas hoje, acho que a gente pode dizer, hoje, né, 9 de abril, então ele ainda é treinador do 15 de Piracicaba. E também, Edu, nessa questão que você disse, esse ano se agravou, né, por conta da Copa do Mundo. Eu não me lembro do intervalo tão grande no 15. Eu também não me recordo. Sem disputar partidas oficiais, né? Então, como você vai chegar para um atleta, o próprio jogador não vai querer ficar 4 meses sem disputar uma partida, né? O jogador quer estar em atividade, quer estar em evidência, né? Então, além das questões orçamentárias, tem esse fato, né? Difícil você manter todo um elenco parado durante 4 meses. Chegando próximo à competição, quem sabe, né, alguns desses atletas possam até retornar, dependendo da situação que eles tiverem. Como o Du disse, a Série D acaba antes, de repente algum deles disputem a Série D, depois estejam livres, ou né, não consigam, de repente, alguma coisa até lá. Então, não está descartado alguns desses atletas até retornarem ao clube para a Copa Paulista, quem sabe. E com relação ao Pisa, né, acompanhando as redes sociais, a gente até percebe tem opiniões bem diferentes, né? Tem torcedor que não concorda com a permanência dele, né? Porque tem muitas críticas com relação ao campeonato, e tem torcedor que defende a permanência, né? A continuidade do trabalho, né? Então a gente tem opiniões bem diferentes. Eu acho que aí cai um pouco naquilo que eu falei dos números, né? Às vezes as pessoas usam os números para criticar, mas não usam os mesmos números para elogiar. Eu acho que, pensando-se em classificação de campeonato, em números, eu acho que os números do Evaristo, não digo que são incontestáveis, né? Mas são números que, como o Evandro mesmo disse, o credenciam a continuar no 15 de Piracicaba, né? Exatamente. E eu acho que a aceitação do Pisa cresceu bastante ao longo do campeonato também, né? Durante a primeira fase, principalmente após as goleadas sofridas no começo, tinha assim, bastante críticas ao trabalho dele, mas eu acredito que vários desses torcedores que criticavam o trabalho dele na época, depois, né, que o 15 gatou essa sequência positiva no campeonato, acabaram também, né, revendo um pouco os conceitos, e eu acredito que a aceitação dele cresceu bastante, mas claro, tem também, né, as opiniões contrárias, né, como o futebol nunca tem uma unanimidade, né? Cada posição a gente vai encontrar aí pessoas que gostam e que não gostam de determinado profissional, né? E isso acontece também com o Pisa. E como ele mesmo fala, né? Ele respondeu com trabalho, né? Chegando tão perto do acesso ali dá para dizer por um gol, né, do Guarani, que o 15 acabou não subindo. E para a gente já ir para o encerramento do nosso programa, vamos comentar também das categorias de formação, né? O Sub-15 e 17 teve um problema aí, né, com o São Carlos, e iria jogar contra o São Carlos nesse sábado, nesse último final de semana, mas parece que o São Carlos não vai mais participar do campeonato? Foi decretado WO, né? Infelizmente, no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, nessa primeira rodada, aconteceu isso em vários jogos, inclusive o nosso grupo não teve nenhum jogo, né? Uma coisa muito triste de se ver. No caso do 15 Piracicaba, aqui, que é a nossa realidade, né, que a gente pode falar com propriedade, né, o clube recebeu um documento oficial da Federação Paulista de Futebol na sexta-feira à noite já, né, já tinha uma conversação, mas não estava confirmado, né, foi oficializado na sexta-feira à noite que o São Carlos não disputaria a partida, né, e nesse documento recebido pelo 15 é que a partida estava suspensa, e o motivo era que o São Carlos havia enviado um ofício
afirmando que não disputaria o jogo, assim foi cancelado, né? Com isso o 15 ganha os pontos da partida, né? É decretado 3-0 com o placar, mas a equipe do São Carlos não está suspensa, né? Pode seguir disputando a competição, mas nesse caso aí, o 15 começa com 3-0 a seu favor, né? E o Sub-20 estreia no próximo sábado, 3 horas da tarde, Barão da Serra Negra, né? Entrada franca aí para o torcedor acompanhar, 15 de Piracicaba e Botafogo. Então, torcedor aí que não ficar com saudade de ver o 15 jogar, né? Apoiar também os garotos nas categorias de formação, um trabalho aí que vem sendo desenvolvido com seriedade aí por todos, né? E o Sub-20 tem uma estreia bastante complicada, que o Botafogo possui uma categoria de base forte, bem estruturada também, né? E um adversário complicado. Até o grupo do 15 é bastante forte, depois do 15 sai para pegar a Ferroviária, né? Lá em Araraquara. Então aí a presença do torcedor é importante nessa partida. E os próximos jogos do Sub-15 e 17 também é contra o Rio Claro, né? E aí vai ser lá em Rio Claro também, né? Exatamente. No sábado também, só que é às 9, Sub-15 e às 11, Sub-17. Né? Quase sempre o mesmo horário, né? Uma vez ou outra, só às vezes a federação marca um jogo na sexta-tarde, né? Mas é sempre esse Sub-15 às 9 da manhã, Sub-17 logo em seguida às 11 horas da manhã, é a mesma coisa do Sub-20, né? A maioria das vezes aí, no sábado, 3 horas da tarde. Como você disse, próxima partida contra o Rio Claro, fora de casa, para as equipes de base, né? Trabalho desenvolvido pelo Rafael Vinícius do Sub-15, Denis Augusto do Sub-17, Diego Favarém no Sub-20, né? Sob a supervisão do Carlão, né? O ex-jogador do 15 Piracicaba, e o Matheus Bonassi, que é o coordenador das categorias de formação do 15. Roberto, e isso só ressalta, né, o trabalho que é desenvolvido nas categorias de base do 15 de Piracicaba, porque a gente pode falar às vezes o que acontece nos outros times, mas você pode ver, né, um time avisar na sexta-feira que não vai jogar uma partida no sábado de um campeonato paulista. A gente viu também outros jogos que tiveram WO por falta de ambulância, de médico na ambulância, outro porque o gramado estava sendo trocado. Então você vê. Desculpa, no caso do Guarani Independente, que era a chave do 15 também, porque no Independente não havia inscritos todos os atletas até a data que é estipulada pelo regulamento. Então você vê que realmente o quanto sério é o trabalho, né, nas categorias de base do 15 de Piracicaba. Aqui eu tenho certeza absoluta que jamais vai acontecer um problema desse. Entendeu? Jamais um 15 de Piracicaba não vai participar de um jogo e avisar em cima da hora, ou vai faltar um médico, ou isso ou aquilo. Entendeu? O pessoal trabalha muito sério lá nas categorias de base do 15 de Piracicaba e, infelizmente, né, outras equipes, às vezes a gente até entende, né, que alguns clubes realmente não têm condições, né, estão sem condições, né, mas o 15 de Piracicaba não, o 15 de Piracicaba trabalha sério há muito tempo, não é de hoje que o 15 de Piracicaba vem se estruturando nas categorias de formação. A gente já vem falando há muito tempo aqui no programa do certificado, do selo da OAB, então realmente o torcedor pode ficar tranquilo, e o que o Evandro falou, acho que é legal o pessoal prestigiar realmente essa molecada aí, porque o trabalho lá do pessoal é forte, o trabalho é sério, é um trabalho que vem evidenciando o 15 de Piracicaba nesse mundo aí das categorias de formação. Então o pessoal aí merece essa atenção do nosso torcedor, e fique lição aí para outros clubes, aí para todo mundo, para que o campeonato também paulista seja cada vez melhor. Que a gente está falando de um nível de um campeonato paulista, né? Exato. Então, campeonato oficial, né? Um campeonato o principal campeonato do ano, né? Tem a Copa São Paulo, até na categoria Sub-20, né? A gente pensa dessa forma lá no clube. A Copa São Paulo, em termos de visibilidade, é a maior que existe, né? Mas em termos de avaliação, o Campeonato Paulista é muito melhor, né? Porque a Copa São Paulo, de repente, você cai num grupo difícil aí, né? Faz 3 jogos, como foi o nosso caso, e já termina o campeonato em uma semana, né? O Campeonato Paulista aí é praticamente um semestre todo aí para disputar a competição, pelo menos, e se chegar às fases finais ainda tem mais. Então aí que você vai avaliar realmente, né, o potencial do seu elenco.
A gente vai ficando por aqui, então, com 15 na TV. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui e vamos continuar acompanhando o 15, né? Com certeza, agora acompanhar, né, os próximos passos, né? Ver aí quais serão as novidades no 15 de Piracicaba, na equipe profissional e também continuando sempre de olho nas categorias de formação que vão estar aí na disputa do Campeonato Paulista. Isso aí, Roberto, aproveitar a minha despedida aqui, só para deixar os recados do marketing, como sempre eu deixo aqui, né? Convidar o pessoal para no próximo fim de semana, nos dias 21 e 22, acontece o Pira Games lá no estádio Barão da Serra Negra, o campeonato de CrossFit. O evento, claro, são para os amantes de CrossFit, quem vai participar. Agora, o evento em si é aberto, não é cobrado nenhum valor. Quem quiser conhecer um pouco do CrossFit, conhecer um pouco como que é uma competição de CrossFit, o estádio vai estar aberto lá para quem quiser entrar nos dias 21 e 22. E também vem aí, né, em maio, a Festa das Nações e o stand do 15 de Piracicaba estará presente lá. Então a gente espera a visita de todo mundo também. Vamos ficando por aqui então com 15 na TV. Como sempre, você pode acompanhar as nossas redes sociais e os nossos sites. E até a semana que vem. Tchau!